A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje, essa manhã de sábado, tá chuvosa, mas ela tem a presença de Deus nas nossas vidas. E se você tem a presença de Jesus Cristo na sua vida, esse sábado vai ser maravilhoso, especial para você, como ontem, foi aquele dia lindo, ensolarado. Amém? Então, a palavra que o Espírito Santo colocou para mim hoje é uma palavra muito forte, que talvez você já esteja precisando, você que chegou aí. As palavras têm um destino certo, você sabe, né? Ela se encontra em Juízes, capítulo 16, e no versículo 15, que vai dizer assim. Essa palavra ela é pequena, mas ela tem muitas mensagens nela. Então ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Amém? Essa palavra aqui, gente, essa palavra aqui é Dalila falando para Sansão, que todos nós conhecemos a história, né? Muitos de vocês, eu também, a gente já viu filmes. E se não for pela Bíblia, claro que a gente lê a Bíblia, a gente tem que conhecer a história. Mas a gente já viu filmes, já viu falar. É uma história muito forte, né? Que Dalila, Sansão, primeiro a gente fala de Sansão, que Sansão ele era um narizeu consagrado de Deus, que desde o ventre da mãe, né? O Deus mandou um anjo avisar a mãe que ele ia nascer, que ele ia libertar o povo de Deus, salvar o povo de Deus, né? Dos filisteus na época. Então, assim, o que aconteceu? Ele não podia tomar vinho, ele não podia ter mulheres de outros, aquelas coisas tudo, né, que Deus repudiava na época, né? Ele sabia de todas as leis. Ele tinha que ser. Então Deus disse que ele ia ter força até, desde que nascesse, até a hora de morrer, ele ia ter força, muita força. Então, o que aconteceu? Ele foi fazendo coisas erradas, muito erradas. Foi indo, até que... Então, essa palavra aqui, gente, ela nos passa uma mensagem de traição. Talvez você aí está sendo, não traído pela pessoa que você ama, não estou dizendo isso, gente, vejam bem. Aqui, ó, quando ela diz, já 3 vezes zombaste de mim e não me declaraste em que consiste a tua força. A força de Sansão, ela vinha de Deus. Ele, por 3 vezes, ele enganou ela, dizendo que, se você colocar um pino e fizer umas teias, eu perco a força. Se você amarrar com 7 cordas novas, eu perco a força. Então, ele tentava enganar ela para ela não tirar, e ela chamava, porque ela tinha sido paga para descobrir o segredo de Sansão. Então, ela chamava os filisteus, eles chegavam lá e ele destruía, matava todo mundo e não dava certo. E ela se indignou com aquilo. Então, ela disse assim, olha só. Como dizes que me amas se não está comigo o teu coração? Ela fez chantagem emocional com ele, usando o amor, usando a emoção. Então essa mensagem aqui, ela nos passa também que às vezes a nossa emoção coloca tudo a perder na nossa vida. Nossas emoções. Às vezes por pessoas que Deus quer afastar você, a gente acaba errando e teimando. Pessoas, talvez você tenha aí alguma pessoa que não está com você, que está querendo saber de onde vem sua força,
ou não acredita de onde vem sua força. E aqui também a mensagem nos passa que Sansão, ele contou para Dalila depois, e ele quebrou o terceiro voto. Ele já tinha quebrado os outros votos. Ele quebrou o terceiro voto com Jesus, com Deus, permitindo que Dalila raspasse a cabeça dele. Então, quando ele permitiu isso, ele perdeu todas as forças. E o que quer dizer isso? Que a falta de obediência a Deus, quando a gente faz uma aliança com Deus, a gente tenta não quebrar, a gente tenta ser perseverante, tenta fazer tudo certinho. Mas daqui a pouco a gente faz, ela também representa o pecado. Dalila representa o pecado na vida de Sansão. Porque ele não era para estar com ela ali. E ela era traidora, ela se aproximou dele, não foi por amor, foi para enganar, para ganhar dinheiro. Então, às vezes você deixa pessoas assim ficarem na sua vida. Pessoas que não lhe amam de verdade e que estão atrapalhando a sua aliança com Deus. Ele aqui quebrou os votos dele com Deus, perdeu todas as forças. E Deus no fim ainda, aí os filisteus vieram e ele tentou lutar, não conseguiram, furaram os olhos dele. E ele acabou, no fim ele viu que tudo que ele fez foi tudo contra as vontades de Deus, não obedeceu Deus em nada. E Deus ainda assim ficou com ele até ali a morte, porque ali Deus ainda deu por fim, ele fez uma última oração, pediu a Deus força. E ele conseguiu matar mais homens do que ele matou em toda a sua existência. E ele morreu junto. Né? Então assim, Deus não abandonou ele até a morte, mas ali na hora que ele entregou a ela o segredo, tinha um segredo que não era para contar para ninguém. E ele entregou aquele segredo. Então o que aconteceu? Eles vieram e ele já não tinha mais o cabelo. Ele tinha o cabelo desde que nasceu, ele nunca pôde cortar o cabelo. Então foi uma promessa, né? Foi que Deus exigiu quando ele nasceu. Aí a mãe dele nunca cortou os cabelos dele. Então ele tinha um cabelo enorme. Então ela raspou todo aquele cabelo dele para que pudesse vir os filisteus, aquele lá do Deus. Deus está aqui, o Deus, nome do Deus Dagon. O Deus Dagon era o Deus das colheitas, né? Das vegetação. Então o povo tudo queria para agradar o Deus dele que tinha que acabar com Sansão. Então, gente, você vê que um versículo aqui, quantas coisas diz, que é você não ter controle sobre as suas emoções, você deixar que pessoas quebrem o que você tem com Deus, que é muito importante, os seus votos com Deus. O pecado falar mais alto no seu coração do que a sua fidelidade com Deus. Então, assim, ó, às vezes você tem pessoas aí que estão contra Deus, que são contra, e você não quebra mão, você luta para aquela pessoa, você luta. Se é o seu marido, claro que Deus, você coloca nas mãos de Deus e Deus vai trabalhar no coração dele, com certeza. Mas às vezes nem é seu marido, às vezes você tem um companheiro ou uma companheira que está aí lutando, que tentando fazer você sair dos caminhos de Deus, e Deus não quer mais você com essa pessoa. Porque se essa pessoa não é seu marido, não é sua aliança com Deus, ou a sua esposa, está lutando contra você, contra Deus, Deus não vai trabalhar no coração dela. Para isso, fere os princípios da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia, se você tem que casar com a pessoa e vocês dois caminharem juntos. Então, quando você é casado direitinho na aliança de Deus, que Deus torna vocês um só, aí você, Deus e o seu esposo ou sua esposa são um só. Então, Deus luta por vocês.
Mas quando você tem uma companheira aí, às vezes, que serve outros deuses, que não quer fazer parte do que você tem com Deus, então você às vezes tem que abrir mão. E é muito difícil, a gente sabe quanto é difícil. Você tem que abrir mão das suas emoções, do seu prazer, da sua carne, para servir a Deus. Então essa mensagem aqui de Sansão, todo o livro de Sansão mostra isso, que ele sempre valorizou o que ele sentia, o desejo dele, da carne dele. Então o que ele tinha vontade de fazer, ele fez sem se importar com o que ele tinha com Deus, com o que a mãe dele tinha com Deus, os pais dele. Ele não respeitou. Então essa mensagem para nós hoje deve ser essa, né, gente? A gente tem que obedecer a Deus, tem que respeitar os votos que a gente fez com Ele, não deixar que o pecado, que a nossa carne fale mais alto. Deus tem que ter poder superior sobre nós, sobre o nosso espírito. A carne não pode nos vencer. Nós temos que ser perseverantes. Porque se a carne nos vencer, o pecado venceu, aí não adianta mais nada. Deus não vai estar mais com você. Infelizmente as coisas são bem assim, Deus é muito rígido nessas coisas. Ele faz toda a parte dele, ele está trabalhando para nos ajudar, ele está trabalhando para transformar nossas vidas, mas nós devemos obrigação com ele, nós temos que fazer a nossa parte. Amém, gente? Não vou poder falar mais porque já está terminando o meu tempo aí do vídeo. Mas fiquem com essa palavra no seu coração, reflitam bem, leiam depois, é Juízes capítulo 16. Leiam essa história também de livro de Sansão aqui, é muito interessante toda a história dele. Diz muito sobre nós hoje, sobre a nossa luta contra a carne, contra pecados, que Deus quer que a gente limpe tudo isso da nossa vida. E a gente sabe quanto é difícil. Mas as histórias estão nos livros, testemunhos, que é para nós aprendermos com eles. Né? Tudo que aconteceu com eles, ninguém vai querer que aconteça também agora em nossas vidas, né? Claro, de outro jeito, porque agora não é mais nem lutas e guerras, mas de algum jeito nós pagamos o preço. Amém, gente? Então fiquem na paz do Senhor Jesus e tenham um ótimo sábado. Deixe seu joinha aí se a palavra ajudou. Amém?